Triambakan Yajamahe Sungandin Pushtivardanan Urdvarukan Nivabandanan Mrityomamamritat. Om Namah Shivaya. Om Asatoma Satgamayat Tamasoma Jyotirgamayat Mrityoman Amritangamayat. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Perfeito. Então vamos para mais uma aula do Hatha Yoga Pradipika. Como sempre eu dou uma introdução breve. Então estamos trabalhando 3 livros que compõem esse estudo do Clube do Prana. E isso é estratégico. Existe um motivo pelo qual são esses 3 livros. A Bhagavad Gita vem a ser o grande carro-chefe do grupo de estudo, porque a Bhagavad Gita ela é considerada Gita-Upanishad, que significa que ela é uma das Upanishads, e dentre as Upanishads, a mais profunda. Upanishads é um grupo seleto de textos, na qual eles têm um lugar de muita admiração e muita dedicação aos estudos na escola Vedanta, por exemplo. Porque as Upanishads elas são textos que têm como principal característica o foco na indagação sobre a verdade absoluta, que aqui na nossa cultura nós chamamos de Deus, ok? Essa energia superior que permeia tudo, ok? Depois o Yoga Sutra de Patanjali, por quê? Porque a grande maioria dos praticantes são ashtangis, são praticantes de Ashtanga, e é ali que contém as informações na qual nos dão o entendimento do porquê se praticar Ashtanga Yoga. E também Ashtanga Yoga é um texto que tem como principal foco, digamos assim, o yoga como metodologia e não necessariamente yoga como fim. Apesar de Patanjali falar de Samadhi, mas o Yoga Sutra de Patanjali ele dá muito mais uma proposta de equilíbrio da mente e controle dos sentidos, sadhana, uma referência de libertação, do que vem a ser liberdade nesse mundo, do que necessariamente o fim. Patanjali não fala para onde nós vamos, aonde nós vamos chegar com Samadhi, apesar dele falar de Samadhi. E Hatha Yoga Pradipika, o que nós vamos ler hoje, porque ele é um dos principais livros que vem a ser um grande manual na qual aborda as técnicas fisiológicas, ou seja, o yoga como um processo psicofísico respiratório, ou seja, uma abordagem de autoconhecimento ou espiritualidade, na qual utiliza do corpo e processos respiratórios, físicos, para alcançar isso. Então, até então, antes dos natas dessa tradição do Hatha Yoga Pradipika, digamos assim, já existia a concepção de asanas, já existia asanas, mas não era algo tão corriqueiro, não era tão normal. O carro-chefe sempre era o entoar de mantras e grandes meditações, sacrifícios, de águias, ou seja, grandes rituais, e não necessariamente um processo psicofísico como a gente tem hoje, chama de yoga. Então nós já vimos o primeiro capítulo, são 4 capítulos, o Hatha Yoga Pradipika, nós já vimos o primeiro capítulo. O primeiro capítulo ele vai ter como como grande abordagem, o tema central, os asanas, vai falar muito de corpo, ok? Estamos no segundo capítulo, do Apadeshata, e o segundo capítulo ele tem como grande predominância o assunto pranayama. Eu gosto de dizer muito mais energia, esse capítulo vai falar muito mais sobre energia, mas ele sempre aborda o conceito de pranayama, ok? Assim como o terceiro capítulo vai ter como carro-chefe a Kundalini, essa energia ascendente que nós possuímos. E o último capítulo, Raja Yoga, que vem a ser o Samadhi, a iluminação para eles. Paramos no verso 20 do segundo capítulo, ok? Vamos para o verso 21, que começa agora
abordar sobre a concepção de Shat Karma. Shat de 6, Karma de ação. As 6 ações. Que ações são essas? São os kriyas. O que são kriyas? São processos de purificação do corpo. Por quê? Porque o conceito maior, o conceito mor, digamos assim, do Hatha Yoga Pradipika, ou dessa cultura dos natas, vem a ser que o corpo ele não é um instrumento de profano. O corpo é um instrumento sagrado e precisamos utilizar do corpo para a elevação espiritual. Então, primeiro esse corpo passa por um processo de purificação fisiológica, para que consequentemente eles dão continuidade com processos, vamos dizer assim, espirituais. Verso 21. O Shat Karma deve ser a primeira prática para as pessoas doentes e de constituição débil, com a mente letárgica. Nos demais casos, quando os humores corporais Vata, Pitta e Kapha estão em equilíbrio, não é preciso. Então isso é importante. Aqui, Swatmarama está falando que esse processo de purificação ele precisa acontecer para as pessoas que precisam de purificação e não necessariamente para as pessoas que já têm um equilíbrio. Aqui, como a medicina de época e a tecnologia de época era o Ayurveda, ele está falando aqui sobre as pessoas que estão desequilibradas, Vata, Pitta e Kapha. E as pessoas que também têm muita variação mental. As pessoas que não estão desequilibradas, que há um equilíbrio fisiológico e que há um equilíbrio psíquico, ou seja, que estão na sua condição mental sátvica, sattva-guna, significa que essas pessoas não precisam passar por esse processo de Shat Karma, ou seja, essas purificações fisiológicas. Isso é Swatmarama falando, ok? No Ashtanga Yoga, paralelamente agora falando, a gente já faz essa purificação uma vez que nós praticamos diariamente. Então, significa que nós já estamos purificando o nosso corpo, né? Vamos lá. Então, as 6 ações, o Shat Karma, vem a ser Dauti, Vasti, Neti, Trataka, Nauli e Kapalabhat. Um segundo que eu preciso desligar o fogo. Voltei. Então vamos para o primeiro. O verso 24 fala sobre o primeiro Shat Karma. Qual é esse primeiro Shat Karma? Dauti, a purificação do trato digestivo, ou seja, é a purificação literalmente do nosso estômago. Como isso acontece? Vamos ler? Com cuidado, o yogi engole uma grande tira umedecida de tecido, com a largura específica, no comprimento específico. E depois ela é retirada, puxando gradualmente. E isso precisa ser feito de acordo com as instruções do seu guru. Isso é uma prática ancestral, né? Então é basicamente uma fita de tecido de algodão, na qual ela é untada no ghee, no óleo, e aí você vai inserindo essa fita de algodão, segurando a ponta, ok? Eu já vi isso, pessoas fazendo isso no norte da Índia. Então você vai trazendo e engolindo, e você permanece alguns segundos com ela, e depois você começa a puxar bem devagar essa fita de tecido. E aí isso vem a ser a purificação do trato digestivo, ok? Basicamente falando do estômago. É um pouco forte, é um pouco fora da nossa realidade. Mas isso acontece, apesar de ter acontecido mais numa cultura antiga, né? O Dauti é efetivo contra asmas, doenças bronquiais, problemas de fígado, lepra e muitas outras doenças que surgem por causa do desequilíbrio da fleuma, que aqui ele aborda como kapha, ou seja, excesso de toxina, inchaço. Não há dúvida sobre isso, ou seja, ele está falando, não há dúvida sobre a efetividade desse método, ok? Depois o próximo é lavagem intestinal, Vasti. Vamos ler?
em Utkatasana é basicamente cócoras, tá? Aqui esse Utkatasana ele está falando de cócoras. Submergindo na água até o umbigo, ou seja, o yogi ele entra dentro do rio e ele fica de cócoras com a água até o seu umbigo, ok? Introduz-se no reto um tubo fino de bambu e contrai-se o esfíncter anal. E assim, movimentando o abdômen, vai acontecendo uma sucção da água para dentro do ventre, até alcançar um ponto em que o yogi consegue expeli-la, ok? Então, como isso é feito, existe ali todo um aparato, obviamente, é uma lavagem intestinal, né? Em alguns lugares isso se faz em hospital, né, com sonda, mas ali eles fazem com bambu. Obviamente não é qualquer bambu, deve ter uma medida certa, enfim. Mas eles entravam dentro do rio, inseriam o bambu no reto e ali eles iam fazendo massagem abdominal e sugando a água, e essa água ela ia para o intestino e depois eles evacuavam essa água novamente, ok? A prática de Vasti é eficaz contra inchaço dos órgãos internos e do fígado, doenças estomacais e todas as enfermidades advindas do excesso ou do desequilíbrio de Vata, Pitta e Kapha, ok? A prática correta de Vasti purifica os constituintes corpóreos, todos os datos. O que é datos? Datos são todos os nossos tecidos, pele, osso, sangue, ok? Os órgãos dos sentidos, índrias, são purificados. E assim, Antakarana, ou seja, a mente é equilibrada. Deixa o corpo brilhante e aumenta o poder digestivo, eliminando todos os desequilíbrios fisiológicos. Vamos para o próximo, Neti. A purificação do seio nasal, né? A purificação da nasal. Introduz-se um cordão fino, num comprimento fino, por uma fossa nasal e puxa-se pela boca. Então eles untavam no ghee esse pedaço de tecido fino, essa fita de tecido, e eles iam inserindo até ela sair pela boca e depois eles puxavam pela boca, ok? Entra pelo nariz, puxa pela boca. Eu já vi isso também no norte da Índia, tá? Eles fazem. Isso não é normal, não é tão normal, mas ainda existem pessoas que fazem isso. Vamos continuar, ok? O Neti purifica o crânio e melhora a acuidade da visão, eliminando rapidamente todas as moléstias que possam surgir na linha dos ombros. Então aqui ele está falando que Neti vem a ser a purificação nasal, mas ela mexe com tudo que está acima dos ombros. E aqui ele está falando que purifica o nosso crânio. Existe uma conexão aí dessa limpeza com o estímulo da hipófise pineal, tá? Eu já li sobre isso. Verso 31. Agora vamos para Trataka, que é a purificação ocular, a purificação dos olhos. Olha-se fixamente, sem piscar, um objeto pequeno até surgirem lágrimas nos olhos. Os mestres chamam esta prática de Trataka. Então, basicamente, é olhar de maneira muito fixa numa chama de uma lamparina, como essa lamparina que eu tenho aqui atrás. E você vai permanecer ali por alguns minutos fixo, sem piscar, até que comece a lagrimejar os seus olhos, pois essas lágrimas, elas não são lágrimas normais, elas vão ter toxinas dos olhos aí, tá? Pelo menos é o que os textos falam, ok? Agora ele fala, me perdoe, agora ele fala sobre o resultado da prática. Ele sempre explica a técnica e depois ele fala no que ela resulta, né? Esta prática elimina a preguiça e todas as doenças oculares. Deve ser mantida cuidadosamente em segredo, como uma caixa de joias valiosa. Parece ser algo muito simples aqui, né? Mas eles faziam isso com muito afinco, com muito esmero, com muita, não só dedicação, mas como algo muito sagrado a ser feito, ok? É importante considerar isso. Parece ser algo simplório, mas não é simplório. Isso estava dentro do sadhana dos yogis. E uma vez que eles faziam isso diariamente, isso purificava muito o corpo.
afetando diretamente a espiritualidade. Isso é o básico do Hatha Yoga ou do Ashtanga Yoga, ok? Um corpo puro significa uma prática pura e significa uma vida pura e significa que você vai estar muito mais favorável para suas realizações internas do que um corpo intoxicado, uma mente intoxicada. Então, no yoga como um todo, a purificação é uma palavra muito importante que para nós hoje nós chamamos de desintoxicação. Patanjali fala até sobre a limpeza do corpo, né, no Yoga Sutra, sobre literalmente manter o corpo limpo. E do que se falar então de desintoxicado. Então é muito importante, um yogi ele é muito atento ao que ele come, ao que ele usa, ao que ele lê, ao que ele ouve, ok? Isso é importante, porque nessa época era esse tipo de purificação. E agora fica a reflexão, qual é o tipo de purificação que a gente leva no dia a dia? Será que é apenas tomar banho? Né? Por exemplo, uma prática básica nos monastérios, nos ashrams, é tomar banho quando se acorda. Então a primeira limpeza é do corpo. Então primeiro você toma um banho, depois você evacua, depois você escova os dentes, enfim. Então a pureza é um conceito muito presente na espiritualidade. E essa pureza, ela sempre parte primeiramente de uma pureza física, ok? Vamos agora para Nauli, que é a massagem da purificação abdominal. Inclinam-se os ombros para frente, apoiando-se com firmeza as palmas das mãos nos joelhos. Então é como se você ficasse no meio cócoras e colocasse as mãos nos joelhos. Você curva as costas para você conseguir mais sucção abdominal, tá? E dessa maneira você move o ventre, ou seja, você move o reto abdominal para o lado direito e para o lado esquerdo, para o lado esquerdo e para o lado direito, ou seja, você começa a fazer uma automassagem abdominal e intestinal. Desculpa, é que eu estou acordando muito cedo aqui na Índia. Isso purifica não só o abdômen, como também a região do intestino. E os siddhas, ele está falando aqui, tá? Os siddhas, que são os poderosos, ou seja, os yogis que alcançaram poderes, chamam essa técnica de Nauli. Agora vamos ouvir qual é o resultado dessa técnica. Esta excelente prática de Hatha Yoga elimina a inércia do fogo gástrico, estimula a digestão, deixa uma sensação agradável e elimina todos os males e desajustes dos humores. Então é importante porque aqui Swatmarama está falando em 3 camadas. Ele está falando que ajusta os humores. O que são os humores? Kapha, Vita e Kapha, Pitta e Vata, ok? Ele está falando que elimina todos os males do corpo, ou seja, cura as doenças. E que traz boa sensação. O que traz boa sensação para a gente? Liberação de hormônios, ok? Vai liberar hormônios que são saudáveis para nós, que são agradáveis para nós. Então essa purificação, ela vai atuar na purificação do corpo, liberação de hormônio e equilíbrio psicológico. Verso 35, vamos para Kapalabhati, ok? Kapalabhati é a purificação dos pulmões e dos seios frontais, ou seja, liberação nasal e purificação do pulmão, ok? Observa que aqui não entra como pranayama, Kapalabhati não entra como pranayama, mas entra como kriya, como um processo de purificação do corpo. Por quê? Pranayama está diretamente ligado ao controle da energia vital. E o controle da energia vital é dado de acordo com Swatmarama, assim também como no final do 2º capítulo por Patanjali. Pranayama precisa haver kumbhaka, precisa haver retenção de ar, ok? Esses são os pranayamas, o resto são processos de purificação, kriyas. Vamos ler sobre Kapalabhati. Essa técnica consiste em fazer-se rechaka puraka rapidamente, ou seja, consiste em inspirar e expirar muito rapidamente, reproduzindo o ruído de um fole de um ferreiro. Essa técnica é denominada Kapalabhati e elimina todos os males atribuídos a Kapha dosha, ou seja, tudo que é toxina, que nos incha, essa técnica de Kapalabhati ajuda a desintoxicar. Estas 6 práticas eliminam a obesidade,
os transtornos das toxinas e as impurezas. Fazendo-se pranayama, na sequência, alcança-se o sucesso sem esforço. Então, olha lá, Swatmarama deixou uma deixa, ele deixou algo aqui. Ele colocou aqui, se a gente faz os Shatkarmas, quais são os Shatkarmas? Vamos lá. Dauti, purificação do trato digestivo, inserir o tecido no estômago e depois puxar devagar. Vasti, a lavagem intestinal, certo? Através de sonda. Depois Neti, a purificação dos nervos da fossa nasal através da água, ok? Trataka, a purificação dos olhos através de manter o olhar fixo numa chama de lamparina. Nauli, a massagem do reto abdominal e intestinal. E depois Kapalabhati, a purificação dos pulmões respirando rápido. E aí ele coloca, se você faz isso constantemente e logo após você faz pranayama, você alcança facilmente o maior estágio do yoga, ou seja, samadhi. E agora ele continua no verso 37, que nós vamos entrar, ele continua falando de purificação, mas estávamos falando de purificação do corpo, purificação física, e agora ele vai começar a falar sobre purificação energética, ok? Alguns mestres dizem que os nadis podem ser purificados somente através da prática de pranayama, e o Shatkarma é desnecessário. Então aqui mesmo ele já coloca que se nós fazemos pranayama de maneira correta, significa que nós não necessariamente precisamos do Shatkarma. Porém, pranayama não é, com todo respeito, tá? Mas não é esses exercícios respiratórios que nós aprendemos em aula de yoga ou em curso de formação. Pranayama é um processo na qual você desenvolve junto com o seu mestre, o seu professor. Assim como a sua série você foi desenvolvendo junto com o seu professor, da mesma maneira, pranayama, você vai ganhando práticas de retenção de ar através do seu professor para que gradualmente você consiga acessar. O Patabi Joyce, por exemplo, falava que se o corpo não está preparado e o praticante faz pranayama, isso vai gerar muito distúrbio emocional. Vamos ler. O primeiro, Gadjarakani, a expulsão purificadora. Com a ajuda de Mula Bandha, faz-se subir o apana para a garganta e regurgija-se até o conteúdo do estômago sair. E com a prática gradual dessa técnica do Hatha Yoga, as nadis podem ser controladas. Olha, Gadjarakana significa uma indução de vômito, né? Então o yogi ali, ele, de alguma maneira, ele vai conseguindo através do Mula Bandha, e obviamente eu também acho o Dhyana Bandha, a conseguir trazer os resíduos do seu corpo via oral. Verso 39, que aqui está como conclusão. Todos os deuses, inclusive Brahma, que é o primeiro deus, o maior, o criador de todos os mundos, têm se dedicado à prática de pranayama, livrando-se assim do medo da morte. Portanto, é conveniente praticar o controle respiratório. Então aqui nesse verso é interessante porque Swatmarama ele dá o verdadeiro sentido de pranayama. Pranayama não significa controle respiratório ou controle de energia, também. Mas pranayama, no sentido mais profundo, significa controle da morte. Yama significa literalmente morte, né? Então aqui ele está falando que até Brahma, que é o deus da criação, ele faz pranayama. Por quê? Porque quando se faz pranayama constantemente e você se amadurece em pranayama, você vence o medo da morte. Ok? Verso 40. Enquanto o prana estiver controlado, a mente acalma e se estabiliza, e o olhar fixo entre as sobrancelhas, não haverá medo da morte. Então observem, parece algo simples, mas aqui Swatmarama está falando sobre literalmente como lidar com os últimos momentos de experiência nesse mundo, que vem a ser pranayama, ou seja,
Você controla a sua respiração a tal ponto para que quando os seus últimos suspiros se aproximem de você, você consiga fazer de maneira consciente para que você possa alcançar uma elevação espiritual e não necessariamente morrer com medo, morrer apegado, morrer com rancores, morrer com questões psíquicas, emocionais, na qual nos prende nesse mundo, ok? Uma vez purificados os nadis, com a prática regular de pranayama, o prana atravessa a entrada de Sushumna Nadi e penetra nela facilmente. Então aqui Patanjali Swatmarama está falando que se você faz constantemente, Nadi significa canal, literalmente. Os nossos nadis são os nossos canais etéreos, ou seja, por onde corre a nossa energia. Da mesma maneira que a gente possui canais sanguíneos, a gente possui canais etéreos, canais energéticos. Dentre esses canais, o número 1, o mais importante, é o Sushumna, que ele corre dentro da nossa medula. E ali, esse Sushumna precisa ser purificado e gradualmente essa energia que se mantém no nosso baixo ventre, na qual ela está adormecida, que nós chamamos de Kundalini, ela vai ascendendo e subindo gradualmente pela nossa medula, ou seja, pelo nosso Sushumna Nadi, para que ela possa alcançar esses lugares intuitivos, introspectivos e psíquicos. E por isso Hatha, união de Sol e da Lua, porque através dessa união, dessa energia do baixo ventre com a energia da nossa Sahasrara Chakra e Jagya Chakra, é que nós vamos alcançar os níveis mais elevados de iluminação espiritual. A fim de conseguir tal estado, os yogis experientes praticam diferentes kumbhakas, ou seja, diferentes retenções de ar, obtendo assim maravilhosos resultados. Que resultados são esses? Os siddhis, os poderes. Porém, Patanjali fala sobre cuidado com o empoderamento que o yoga dá, porque esse empoderamento traz novamente o indesejado. O que é o indesejado? O ego, a crença de que eu sou melhor do que os outros. E aqui à frente, não agora, mas no 4º capítulo, Swatmarama também vai falar sobre cuidado com os siddhis, porque se você leva isso a sério, se você pratica yoga diariamente, independente da metodologia, mas se é um método fidedigno e sincero, e se você faz isso diariamente, então você vai receber os benefícios disso. E esses benefícios eles vão vir como empoderamento em diferentes níveis, psíquico, emocional, físico, estético, também estético. As pessoas ficam mais atraentes, elas ficam iluminadas, elas têm áurea, elas vibram bem, elas querem falar sobre assuntos interessantes, elas querem comer coisas saudáveis e interessantes. Mas Patanjali e Swatmarama, assim como todos os livros, falam cuidado, porque a vaidade, que é o ego, pode arruinar o processo iógico, mesmo você já tendo sido um praticante muito assíduo, ok? E sincero. Chegamos então agora às 8 técnicas de Kumbhaka, ou seja, aqui é pranayama. Ele está falando sobre as 8 maneiras de retenção de ar. Vamos lá? Os bandhas são as contrações feitas durante o pranayama. No final de Puraka, que vem a ser a inspiração, deve-se praticar Jalandhara Bandha. O que é Jalandhara Bandha? Jalanda é garganta. Então Jalandhara é o bandha da garganta, aquele que você traz o queixo para dentro, para você criar uma ereção na sua cervical, ok? Jalandhara Bandha. Então aqui Swatmarama está falando que tem que ser praticado Jalandhara Bandha, Mula Bandha e Uddiyana Bandha ao mesmo tempo durante o pranayama, para que o prana possa fluir na nossa medula. É interessante isso, porque no final da prática de Ashtanga, as 3 posturas finais, Yoga Mudra, Padmasana e Utplutihi, nós mantemos essa estrutura dos bandhas, né? E é exatamente porque o corpo já foi purificado. Então, apesar de Ashtanga Yoga, o que nós fazemos, por exemplo, vindo do Patabi Joyce ou Krishnamacharya,
apesar de ser diferente do Hatha Yoga Pradipika, mas também dialoga com o Hatha Yoga Pradipika, porque todos os principais conceitos desse livro, dessa Hatha Yoga medieval, elas estão impregnados na nossa prática de Ashtanga, porque a nossa prática de Ashtanga não deixa de ser uma prática de Hatha Yoga, porém com um aspecto muito importante enfatizado ali, que vem a ser o conceito de Vinyasa, de movimento e respiração, né? Praticando-se de Jalandhara Bandha, Mula Bandha e Uddiyana Bandha, ao mesmo tempo, o prana flui por Sushumna. Então aqui, Swatmarama está falando, olha, para o prana subir em direção à sua cabeça, você precisa estar em Mula Bandha, Uddiyana Bandha e Jalandhara Bandha, ok? Impulsionando o apana para cima, com o Mula Bandha, e fazendo descer o prana a partir da garganta, em Jalandhara Bandha, o yogi livra-se da velhice e torna-se um jovem de 16 anos. Então aqui a gente não sabe até que ponto ele falou sobre questões mais esotéricas ou basicamente uma maneira simbólica. Mas a técnica vem a ser, nós possuímos 5 principais pranas no corpo, ou seja, 5 principais ares. Existem mais, porém esses 5 são os principais: prana, apana, vyana, udana e samana. Desses 5, 3 são os mais usados no yoga. Todos são usados, mas 3 são o foco, 2 são o foco da técnica. Quais são? Prana, que reside aqui na caixa torácica, e apana, que reside no nosso baixo ventre. Então é dito que quando nós fazemos Mula Bandha, Uddiyana Bandha e Jalandhara Bandha e de alguma maneira conseguimos ativar esses bandhas, então acontece ali uma manipulação energética. Os ares se movimentam dentro da gente e o prana que está na caixa torácica desce e o apana que está no nosso baixo ventre, ele sobe. O que vem a ser isso? Isso vem a ser o Hatha, o encontro do Sol e da Lua, ok? Surya Bedana, a respiração solar. Para fazer este kumbhaka de Surya Bedana, o yogi deve sentar-se em um asana adequado, em um assento confortável e inalar lentamente pela fossa nasal direita, pingala, ou seja, tampa a narina esquerda, senta de maneira ereta e inspira lentamente. Na sequência, deve praticar o kumbhaka, ou seja, a retenção, e sentir o prana penetrar todo o seu corpo, desde a ponta dos cabelos até as unhas dos dedos dos pés. Então, deve-se exalar lentamente através da fossa nasal esquerda. Como é isso na prática? Inspira de um lado, retém, segura e expira do outro. Deu para entender? Sim. É simples? É, mas na prática não é simples assim. Isso é preciso ser feito com um guru, porque essa prática ela não é tão simples, ok? Verso 50. Este excelente Surya Bedana deve ser praticado repetidas vezes, pois esvazia o cérebro, combate os parasitas. É isso mesmo, estou lendo o verso certo, achei que estava lendo errado, desculpa. Este excelente Surya Bedana deve ser praticado repetidas vezes, pois esvazia o cérebro, ou seja, aqui está falando literalmente, esvazia os lóbulos frontais e também esvazia os seios nasais. Combate as toxinas do intestino e cura os males causados por excesso de vata. Ou seja, quando a pessoa está muito aérea, isso é muito assim superficial, né? Mas basicamente o vata é excesso de ar. Então, ele está falando aqui que o Surya Bedana, nessa técnica, ela é ótima para os vatas. Por quê? Porque a terra, porque faz com que a pessoa volte para o seu centro e fique menos eufórica, menos esquecida, menos deslumbrada. Tudo isso, euforia, esquecimento, tudo isso está relacionado a vata, excesso de ar. Então essa respiração de intercalar com sucção, isso colabora diretamente para melhorar essas condições. O próximo é o Ujjayi. Então aqui é o Ujjayi Pranayama.
No Ashtanga Yoga nós não fazemos o Jai Pranayama. No Ashtanga Yoga nós fazemos apenas uma respiração livre, profunda, sem retenção de ar e com som na garganta, mas ainda não é considerado Jai. Para ser considerado Jai Pranayama tem que haver o quê? Retenção de ar, ok? Então aqui ele vai explicar o verdadeiro Jai Pranayama. Com a boca fechada, inala-se lentamente por ambas as fossas nasais, de tal forma que o ar produza um ruído ao passar pela garganta em direção aos pulmões. Depois, pratica Kumbhaka segundo a descrição anterior, ou seja, você faz o Jai com som, mas quando você inspira, você retém o ar e segura lá por um tempo certo, e aí você vai organizar isso com o seu professor. Depois que você retém com o tempo certo, você solta o ar e retém sem ar, ok? É mais ou menos assim que funciona, ou seja, com som, mas com retenção. Diferente do Ashtanga, que é com som, porém sem retenção, não é isso? A respiração Ujjayi também cura a hidropsia e os desequilíbrios das nadis e dos dhatus. Este Kumbhaka pode ser praticado em pé, estando-se imóvel ou caminhando. Olha que interessante. Então aqui ele dá a opção de fazer esse pranayama caminhando, ok? Eu não sabia, eu já tinha lido várias vezes o Hatha Yoga, estudado, mas não tinha me atinado nisso. Aqui ele está falando que o Jai Pranayama específico pode ser feito em movimento. Shitkari, vamos ler o que é Shitkari. Ao inalar, você produz um som sibilante, mantendo a língua entre os dentes. Depois entra-se pelo nariz. A prática constituída dessa técnica torna o yogi belo como um deus do amor, Kamadeva. Kamadeva, assim como Kama Sutra, Kama de desfrute, de gozo, Kamadeva é o deus do desfrute, ok? É dito que ele é muito bonito, né? Obviamente. Então no Shitkari está falando que você produz um som, porque você coloca ali a língua entre os dentes assim e vai puxando o ar para dentro, ok? Assim ele se torna atraente para as yoginis e controla suas ações. Não sente fome nem sede, nem se afeta pela sonolência ou pela preguiça. Esses são os benefícios, ok? Com esta prática consegue força física e torna-se um mestre do yoga, livre-se de todas as misérias terrenas. Agora verso 57, Shitali. Este Kumbhaka cura doenças do abdômen e do baço, entre outras. Também evita febre, tendência de sofrer os transtornos similares, fome, sede e neutraliza o efeito dos venenos. Olha, é muito benefício, né? Mas obviamente para alcançar isso tem que haver muita dedicação, não é algo tão simples. Você não vai fazer Shitkali, ou por exemplo aqui Shitali uma vez por semana e achar que vai ter benefício, ok? Isso era uma prática profunda que os yogis colocavam isso no sadhana e faziam de maneira muito eficaz. Para fazer Shitali, inala-se através da língua colocando em forma de calha. Lembra que eu mostrei? Assim. A língua imita o bico de um pássaro, ficando projetada um pouco para fora dos lábios e na sequência exala-se lentamente pelo nariz. Então em Shitali você inspira via oral, pela língua, e expira via nasal, ok? Este Kumbhaka, ou seja, este Shitali, essa inspiração pela língua, essa retenção de ar e depois a expiração, cura doenças do abdômen e do baço, entre outras. Também evita febre, tendência a sofrer transtorno similar, fome, sede e neutraliza os efeitos de todos os venenos. Bhastrika,
a respiração do fole. Quase todo mundo sabe o que é bástrica, né? Que é aquela respiração acelerada. Após ter adotado corretamente tal postura, com as costas e a nuca alinhada, feche a boca e exala-se com a energia pelo nariz de forma tal que se sinta a pressão do coração. Então, dessa maneira, você inala rapidamente até que a força vital alcance o lótus do coração. Então, basicamente, inspira longo e depois retém e depois expira bem longo e rápido, tá? Várias vezes. Versos 62 e 63. Repete-se a expiração e a inspiração e desta forma, sucessivamente, como o ferreiro que maneja seu fole com força e assim consegue uma circulação constante de prana pelo corpo. Ao redor do corpo cansado, exala-se lentamente por Pingala. Então ele está falando aqui basicamente sobre o resultado de tudo isso. Então quando isso começa a ficar eficaz, o yogi já começa a perceber a energia dele fluindo pelo centro da sua espinha. Ou seja, significa que a medula, significa que o Sushumna Nadi, o seu nadi central, ele não está mais toxicado, ele não tem mais energia vibracional baixa ali, ele está límpido e com energia vibracional alta, apto para que esse empoderamento, Shakti ou a Kundalini, possa subir para que o yogi tenha os seus insights profundos, ok? Verso 66, esse procedimento que é chamado de Kundalini, ele acontece rapidamente entre os yogis que purificam seu corpo através do Shatkarma. Que purifica as nadis, né, os seus canais, é a mesma coisa. E é agradável e benéfico. Desta maneira, elimina-se os obstáculos que obstroem a entrada do Sushumna Nadi. Então, ele vai falar sobre isso mais para frente, no terceiro capítulo. E falou no primeiro também, que nós possuímos os Granthis, Shiva Granthi, Brahma Granthi e Vishnu Granthi, que são os três, ele aborda como nó, eu gosto de trazer como estados que precisam ser purificados, ou seja, no nosso Sushumna, no nosso canal central, a gente possui ali alguns lugares que não permite com que essa energia do baixo ventre se acenda, que a Kundalini suba. E agora Swatmarama está falando aqui que através dos Shatkarmas, ou seja, da purificação do corpo, e através desses pranayamas, ou seja, essas retenções de ar, quando feitas de maneira correta com um professor experiente, então isso faz com que a sua energia do Kundalini suba gradualmente pela sua espinha até alcançar o poder universal chamado Raja Yoga, que vem a ser a realização do Samadhi. Ok? Então por hoje é só, ficamos por aqui. Eu espero que na próxima aula eu já esteja mais acomodado aqui na Índia para que eu consiga dar uma aula com uma aula mais apropriada, ok? Essa semana ela foi um pouco tumultuado para mim, que eu estava chegando, mas eu prometo que na próxima a gente volta dentro de um padrão melhor. Agora está com pouca luz, mas eu acho que o mais importante é o áudio. Muito obrigado pela atenção. Namastê.